muito feliz de estar aqui para abrir a palavra de Deus e conversar com vocês. Estou vendo aqui alguns adolescentes, alguns jovens, alguns irmãos, irmãs da igreja aqui no Zoom. Sei que tem mais gente conectada no Facebook, sei que depois também outras pessoas do nosso distrito irão assistir. Mas eu quero aqui deixar o nosso agradecimento, já deixo também pelo pastor Milton, que acho que também está aí. Ontem eu vi ele recebendo várias mensagens de irmãos, eu também recebi o carinho dos irmãos também, pelo Dia do Pastor. Então, muito obrigado a todos que nos parabenizaram, nos cumprimentaram, por aqueles que oram por nós também, agradeço muito, tá? E aí, como é que tá a vida de vocês aí, nessa quarentena? Não sei se tá bom, meu áudio aí tá certinho, Natan, Andrei tá me ouvindo aí, Andrei? Samuel tá me ouvindo? Beleza. Então, não sei como é que tá a vida de vocês na quarentena, mas interessante como estão as coisas, né? Agora a gente está tendo aí a política, as eleições, e parece que as coisas estão se dissolvendo, melhorando aos poucos, e a gente vai, então, voltando a um pouco as nossas atividades. Mas a grande verdade é que parece, às vezes, que só a igreja tirou férias. Não sei se vocês têm essa impressão também. O resto tudo continuou. A gente vai no mercado, a gente precisa trabalhar, precisa visitar alguém que está doente, e toda a vida continuou. E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas que continuaram, que talvez não são tão boas. Vou compartilhar minha tela aqui. Acho que consigo, né, Nathan? E vou botar um videozinho também depois no final, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, quem diria que a gente teria um mundo de máscaras, né? Um mundo cheio de coisas diferentes, mas que aparentemente elas são só para bonito. Não sei se você sabe disso. Aí agora alguém pode dizer assim, então quer dizer que o pastor está dizendo para o pessoal parar de usar máscara? Não, calma lá. É que existem vários estudos e também várias opiniões médicas diferentes a respeito disso. Mas a grande verdade é que a máscara ela se tornou mais um acessório de educação e ética e compromisso social do que segurança, porque se você mesmo pegar só a máscara e espirrar um desodorante de um lado para o outro, a chance é grande de passar o que sai por ali. Então, a gente não acredita que a máscara vai solucionar todos os problemas, mas a gente faz porque a gente entende ser uma questão de educação, uma questão de compromisso com as pessoas que estão ao nosso redor e que são importantes para nós, amigos, colegas de trabalho. Mas existem outros vírus e outras situações que a gente não consegue controlar assim, porque elas vão além de nós. Por exemplo, não sei quantos de vocês aqui já sofreram uma ameaça dessas aí que vocês estão vendo. Quem sabe uma tentativa de assalto ou realmente foram assaltados e tantas outras situações. A violência ela não parou e a gente não tem uma máscara para a violência. Acontece todo dia, acontece até mesmo outros tipos de violência, violência na rua, violência doméstica, isso não parou ainda e não tem como a gente melhorar isso aqui. Não tem, essa é a grande verdade. Outra coisa que não tem como a gente mascarar, não tem como a gente dizer que não, que outros problemas estão acontecendo. Crises econômicas na família, no país e em tantos outros lugares. Isso está acontecendo. E a gente não tem uma máscara para isso também. O coronavírus está aí, a gente usa máscara, mas vocês acham que não existem tantas outras doenças por aí, tantos outros tipos de vírus, que a máscara não consegue nem pensar em segurar alguma coisa ali? E outras que virão depois, isso sempre houve, sempre vai existir. Mas parece que agora o mundo acordou para isso e está tentando mudar algumas atitudes para tentar remediar aquilo que já vem sendo ruim há muito tempo. Bom, outra coisa que não tem máscara, aparentemente, é a corrupção humana. Não tem máscara, não tem solução humana para isso, né? A gente vê muitas pessoas envolvidas com corrupção e assim por diante, não tem solução. E aí, hoje em dia, as pessoas dividiram a política e como solução. Aí tem aqui uma reportagem que eu trouxe, a capa de uma reportagem, pelo menos, e que coloca ali os futebolistas de direita e os futebolistas da esquerda. Política hoje virou que nem futebol. Todo mundo levanta uma bandeira, todo mundo diz ser o melhor, todo mundo tem uma solução, mas quando as pessoas vão para lá, elas não têm capacidade de resolver. Porque o mundo é muito difícil e muito complicado para se resolver. A gente pode tentar mascarar algumas coisas para tentar proteger, mas a solução definitiva ninguém tem,
porque está cada vez mais complicado. E aí o pior de tudo é a gente ver as pessoas brigando por isso, ou até mesmo deixando o seu cristianismo de lado para defender coisas da direita ou coisas da esquerda. A gente se esquece que o nosso lema não é esquerda, não é direita, mas sim é o alto. Então tá aí. Reflita sobre isso agora nessa época. É importante você prestar atenção nisso, em quem você vai votar. Não tenho candidato, não vou fazer propaganda política para ninguém, mas a Bíblia, ela tem que ser, não propaganda, tá? Mas a gente tem que ver os frutos na vida da pessoa e mesmo assim a gente vai ainda às vezes quebrar a cara. Então tem que orar muito a Deus nessa época, tem que orar muito a Deus. Não coloque os seus princípios por causa de um trabalho, por causa de uma situação diferente. Confie em Deus e não no homem. Jeremias 17 diz que maldito é o homem que confia no outro homem, mas Jeremias também diz lá, bendito é o homem que confia no Senhor. Então coloque isso na sua cabeça, tá? Homem nenhum tem máscara, ou remédio, ou vacina que vai resolver. Pode remediar, mas daqui a pouco aparece uma outra coisa, aparecem situações até vezes piores, né? Bom, enquanto tem muitos jovens, adolescentes, adultos, pessoas de vários os tipos sofrendo, e ao nosso redor, pessoas da nossa família, e às vezes até mesmo você que está falando comigo aí. Eu, há pouco tempo, comecei a fazer terapia. Não sei se você já fez alguma vez. E tem feito muito bem para mim. Porque eu sou pastor, oro, leio a Bíblia, prego, canto, mas às vezes eu também tenho dificuldades. Eu preciso disso. E muito, mais uma vez agradeço por aqueles que oram por nós, ok? Porque é importante. Mas lembre que nós somos seres humanos também. E eu sei que você também é ser humano. E a gente às vezes está mais preocupado com os likes que a gente recebe na rede social do que, de fato, com a nossa própria vida e com as pessoas que estão ao nosso redor. Está mais importante a minha rede social do que a própria vida em si. Nosso mundo virou todo virtual e o mundo real deixou de ser importante. Então a gente vê uma pessoa passando fome e a gente diz, ah, não é importante, isso aí alguém vai dar comida para ela. Não estou dizendo todos, tá? Mas já virou algo comum para nós. Notícias na televisão, tudo isso virou algo comum. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso, que a gente deve olhar para o mundo e não se conformar, dizer que isso não está bom e que nunca vai ficar bom até que Deus resolva, ok? Bom, essa é uma imagem que pode mexer com o nosso coração muito fácil. Imagina todas essas notas de $100 na sua mão. O que você faria com esse dinheiro? Daria para fazer alguma coisa, certo? Porque o dólar está valendo, sei lá, quase R$ 6 de novo. Mas essa imagem mexe mais com o nosso coração do que essa imagem. Isso é mais interessante do que isso. Vocês acham que tem alguma coisa de errado? Com certeza. Então, muitos dos nossos problemas e muitas das nossas situações acontecem por causa disso, dessa imagem que você está vendo aí. Não estou dizendo que dinheiro é problema. Eu sei que dinheiro é solução, mas eu estou dizendo que parece que tudo aquilo que a gente faz é voltado para isso. É só isso que a gente pensa 24 horas por dia. Às vezes em pagar direito às contas, às vezes em ganhar dinheiro ou como ganhar mais dinheiro. Não sei se você já entrou no Facebook ou principalmente no Instagram. Agora o Instagram virou uma rede de publicidade, né? E aí a cada, sei lá, não peguei a contar ainda, mas pelo menos a cada 10 publicações, eu sei que 5 são publicações dizendo de como você ganhar mais dinheiro ou de como você ganhar dinheiro através disso, daquele outro. Então, mas isso aqui a gente vê muito pouco. Pessoas lendo a Bíblia, pessoas interessadas em estudar a Bíblia, em conversar com Deus. E olha que eu sou crente, eu tenho muitas redes sociais ali de pessoas que são crentes. Então, o mundo está muito complicado e a gente não tem máscara para essas coisas. A gente não consegue remediar. Outra coisa, para nós que temos assim uma orientação bíblica e de saúde, a gente entende que beber, fumar, usar drogas, essas coisas aí matam a gente, destrói a nossa vida. Mas e ainda a gente entende isso, não faz e ainda usa máscara, se protege, protege os outros. Mas olha essa imagem que vocês estão vendo aí. Covid-19 não muda a rotina nas cracolândias. Então, usuários de drogas se aglomeram para consumir crack. Gente, existe muita gente aí passando por isso. E eu acredito que aqui deste grupo que está me assistindo agora, que irá assistir depois, conhece pessoas. Eu conheço pessoas, né, do meu círculo de vida que são pessoas que consumem drogas. E elas estão fazendo isso justamente porque elas não sabem mais o que fazer, não sabem mais o que dizer.
E enquanto isso, enquanto existe toda essa realidade, não fosse suficiente, toda essa tristeza que não pode ser usada máscara, a gente encontra ainda uma fé comercializada. A gente encontra pessoas explorando pessoas através da fé delas, da crença delas, da credulidade, para ganhar dinheiro. A gente vê igrejas abertas para isso. Venha que você vai ser curado do coronavírus, mas traga seu dinheiro, não esqueça. A gente vê ainda, claro, muitas pessoas sendo exploradas, mas muitas outras ainda acreditam que isso é possível. Então, elas creem que a igreja serve para isso. Então, elas vão lá e dizem assim, olha, eu determino. E se eu determino, Deus tem que cumprir. Já pensou como é que está a fé das pessoas? O mundo que a gente está vivendo? E o relógio, o tempo e a vida está passando dessas pessoas. E a Bíblia ainda diz que esses lugares, e aqui eu não estou generalizando, eu sei que existem igrejas boas, que são casas de oração, e eu sei que existem igrejas, não somente adventistas, tá bom, gente? Mas também existem igrejas que estão lá só para enriquecer. É mais importante o dinheiro, é mais importante o dinheiro do que a palavra. E aí, então, a gente percebe que o problema não está na palavra de Deus. O problema não está na Bíblia. O problema não está nos 10 mandamentos. O problema está em o que a gente tem feito da Bíblia. Então, pode ser que em algum momento, como cristãos, agora falando pessoalmente, tá? Porque a gente bota a culpa muito na igreja, mas a igreja, ela só organiza as pessoas. Então, pode ser que em algum momento eu, ou você, ou qualquer outra pessoa da igreja ou das igrejas, a gente tenha feito o seguinte: não ter falado da Bíblia. A gente fala mais de outros assuntos do que da Bíblia. A gente canta mais do que fala da Bíblia. Porque a Bíblia agora, parece que a gente tem medo de falar. Imagina, um mundo totalmente destruído e aqueles que possuem a Bíblia não falam. Aqueles que possuem o remédio não falam. Deixam guardado, não pregam, não ensinam as verdades que estão ali. Eu digo para vocês com muita certeza, eu não tenho medo de ensinar a Bíblia. Eu não tenho medo de falar a Bíblia. E eu sei que aqui tem alguns adolescentes, eu tenho ensinado a Bíblia para adolescentes, eu trabalho na escola, e às vezes eu paro ali, às vezes 20 minutos da minha aula só para responder perguntas que eles têm da Bíblia. Por que eu faço isso? Porque eu dou as respostas. Algumas vezes alguém sai um pouquinho nervoso. Mas, gente, é a palavra de Deus que está falando, não é eu. Às vezes eu mostro 10, 5 textos do mesmo assunto, a pessoa fica assim, mas olha, o que está aqui, está escrito. E uma vez uma mãe mandou uma mensagem para mim, no particular. Ela disse assim, eu fui enganada a vida inteira. Eu fui enganada a vida inteira e não sabia. E ela estava ouvindo a aula do lado do filho. Então eu sei, gente, que talvez alguém está me assistindo aqui agora, está pensando que a Bíblia não é o problema, mas é o fato dela estar escondida, da gente não ter falado tanto dela. Gasto tempo com outras coisas, até mesmo dentro da igreja ou em casa, do que abrir a palavra de Deus, ensinar e viver ela, ok? E aí, então, a gente tem um grande movimento hoje de pessoas desigrejadas. Já surgiu esse nome aí, que é um nome tão feio, parece um palavrão. Desigrejadas. São pessoas que elas têm repulsa à igreja. Esses dias uma pessoa me ligou, mandou mensagem para mim e disse assim, olha só, eu quero me batizar. Eu fiquei muito feliz. Eu quero me batizar e eu quero que seja a tua pessoa que vai me batizar. E aí, ok, eu disse, amém, coisa boa. Aí a pessoa disse assim para mim, mas eu não quero ser batizado na tua igreja. Como assim? Não quero ser batizado na minha igreja? Não, a igreja é Deus para mim, é a natureza, é todas as outras coisas. Vocês já pensaram nisso? A pessoa ela quer algo que é de Deus, mas ela não quer as pessoas que são de Deus. O que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo com a gente que somos filhos de Deus? Bom, para isso a gente precisa voltar um pouquinho no passado para fazer um comparativo com o futuro, ou com o presente, aliás, né? Na Idade Média, já aconteceu isso. A Bíblia foi silenciada, ela foi até mesmo envenenada, literalmente, para que as pessoas não pudessem ter acesso. E aí, então, as pessoas só poderiam ouvir da boca de outra pessoa, de um padre, de uma pessoa especializada, de uma pessoa que às vezes tinha mais dinheiro do que as outras. E aí as pessoas, então, elas ficavam ignorantes em relação à Bíblia. Você sabe disso. Quem já estudou a história sabe. E tantas outras coisas aconteceram, as pessoas que pregavam a Bíblia eram então silenciadas. E hoje, o que acontece? Acontece a mesma coisa? Não, não acontece. Mas acontece uma outra coisa, que é uma denominacionalidade. O que é isso? Hoje a Bíblia ela está mais focada, ela está escondida,
E as tradições das pessoas estão acima das coisas. E aqui eu estou falando bem sério agora, tá? Eu não tô falando sério o tempo inteiro, né? Eu não estou falando de que a Bíblia ela proíbe tradições. Não, existem tradições boas que nos ajudam a nos manter na Bíblia e existem tradições que prejudicam. E existe ainda, acima de todas essas coisas, os princípios bíblicos. E aí, então, as pessoas dizem assim hoje, que esses princípios servem para essa denominação, mas não servem para essa. Como assim? A Bíblia é uma só, o Deus é um só, o Espírito Santo é um só. O Espírito Santo, aquele que revelou a palavra de Deus para os discípulos, para os profetas, é um só. E a Bíblia diz que Deus não mudou, é o mesmo. E ele não vai mudar. A gente muda, a gente cai, a gente começa a aprender, mas Deus ele já é eterno. Então tá aí. Nosso problema hoje, ele é muito pior do que na Idade Média, porque naquela época ainda as pessoas, aquilo que elas pregavam, claro que existiam ainda assim pessoas pregando falsas mensagens, como existe hoje, mas ainda assim existem pessoas, naquela época existiam pessoas que estavam interessadas em buscar o que Deus tinha para dizer a elas. E hoje as pessoas querem buscar uma igreja que sirva para elas, uma igreja que abrace elas e que aceite tudo que ela faz, tudo que ela é. E não é assim. Deus nos ama, a Bíblia deixa bem claro que ele aceitou e abraçou a todos, ele se aproximou de todos, ele foi até as pessoas para se aproximar delas. Mas, mesmo assim, as pessoas, alguns a rejeitaram, mas hoje as pessoas só querem saber de si, de atrair e achar pessoas que concordem com aquilo que ela faz. Então, gente, vamos botar uma pausa aí nessa vida e vamos olhar que a Bíblia, ela tem as informações e a verdade correta para nós. A Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, sem tirar nada. Mas tem algum outro texto que eu não entendo? Tem. Então estuda. Estuda. Ora Deus, estuda. Abre a Bíblia, estuda. Você vai encontrar. E ainda, diante de tudo isso, diante de todas essas coisas, existem ainda medo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, em milhões de pessoas espalhadas por aí. Então imagina, nós temos uma situação complicada, não tem máscara para isso. Não tem, a gente pode até tentar ser educado e dizer assim: "Ah, Deus e religião a gente não discute". Eu entendo que muita gente fala isso e entendo por quê. Mas a grande verdade é que as pessoas estão precisando de uma solução definitiva na vida delas. E eu sei que eu posso estar falando aqui para pessoas que já passaram por isso, que já tiveram essa experiência ao lado de Deus. A vida delas foi transformada, elas abandonaram caminhos maus e começaram a andar em caminhos bons. Elas abandonaram práticas ruins de destruir o seu corpo, de fumar, de beber, de adulterar, de trair a esposa, de fazer um monte de coisa e começaram a melhorar essas coisas. Eu sei, mas eu também estou falando aqui para pessoas que já passaram por isso e hoje olham para as pessoas que estão ao seu redor e não se preocupam. Esse é o problema. Assim como alguém um dia se preocupou com você, é sua missão hoje se preocupar com outras pessoas. Não as ignore, porque um dia não ignoraram você. Porque Deus mandou aquela pessoa e hoje Deus quer mandar você até lá. Bom, diante de todas essas coisas, as pessoas estão se perguntando. E sozinhas na multidão, às vezes, elas têm algumas perguntas. O que está acontecendo? Será que existe esperança para esse planeta? Então elas começam a reciclar, porque elas acham que a reciclagem, que é algo bom, tá, gente? Não é algo ruim, mas não é a reciclagem que vai solucionar. É mais uma máscara que a gente conseguiu inventar para remediar aquilo que a gente fez de ruim para o planeta. Mas faça, viu? É importante, não tem outra solução. Assim como a máscara. Será que encontraremos Porto Seguro? E última pergunta, há uma saída para mim e para você? Bom, gente, tem uma riscadinha na tela aqui. Deixa eu tentar tirar aqui para facilitar. Pronto, agora sim. E eu quero passar um vídeo para vocês, gente, que vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Para mudar o mundo, é preciso alcançar as pessoas, o coração delas. O distanciamento social já era uma realidade. Muita gente só, no mundo com mais de 7 bilhões de habitantes. Tem muita gente sem esperança e nós temos uma mensagem para dar. O Impacto Esperança é o projeto da Igreja Adventista que dá propósito para quem entrega este livro e para quem o recebe.
Mas esse ano a entrega será diferente. Nós vamos te mostrar como participar com criatividade e segurança. Uma mesa solidária em um local de sua preferência. Você pode organizar um drive-thru com a sua igreja, no seu bairro ou perto do templo. Deixe o livro na caixa de correio, num horário de pouca circulação de pessoas. Entregue uma cesta básica para quem precisa e dê um livro de presente. Você pode enviá-lo pelo correio. Use máscaras, luvas e muito álcool em gel. No Impacto Esperança 2020, em 31 de outubro, Viva a entrega! É isso, queridos. Esse vídeo, ele resume um pouquinho do que nós vamos fazer como igreja neste sábado, tá bom? Por que a igreja se levanta para fazer essas coisas? É justamente porque nós entendemos que o mundo já não dá mais, que essa situação das pessoas não dá mais, que a gente vê pessoas sofrendo não dá mais. Eu não quero mais ver isso, eu sei que muitos de vocês também não querem. Então, como que eu coloco isso na prática? Essa minha indignação, não conformado com isso, como que eu coloco? É indo até as pessoas. Não tem outro jeito. A gente pode abrir a igreja e ficar gritando de dentro da igreja para a rua para elas entrarem. Elas não vão entrar. Deus fez a igreja para ir, não para ficar esperando. Então, eu quero ler com vocês um texto da Bíblia, bem conhecido, mas que ajuda a gente a refletir um pouquinho sobre isso. Mateus 24, 12 e 13. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Eu não sei para você o que você entende quando lê esse texto, mas eu entendo o seguinte, que não é o suficiente toda a desgraça que a gente tem acompanhado, que Jesus já havia profetizado, ele ainda diz que o amor vai se esfriar por conta disso. Como consequência de toda a desgraça, de todo o pecado, o amor vai se esfriar. O amor já está frio, o amor está se esfriando cada vez mais. As pessoas estão se distanciando, e esse amor aqui não é um amor de casal, que também está mal as coisas também em alguns relacionamentos, mas é o amor de Deus. As pessoas, o pecado coloca a separação entre nós e Deus. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, e distantes umas das outras, olhando para o mundo dizendo assim, vamos deixar assim, porque agora não tem mais solução. Agora, a Bíblia diz lá no verso 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. O que você entende quando você lê esse texto? Perseverar até o fim. O que significa isso? Será que é somente ir na igreja? Então, se eu perseverar ao lado de Deus, se eu orar, se eu jejuar, se eu for à igreja, cantar hinos, entregar meu dízimo, minha oferta, que às vezes também não está tão boa assim, será que se eu fizer tudo isso, eu estou perseverando? Aí é que está. Jesus ainda fala no verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Bom, então, perseverar até o fim, ele tem íntima relação com o que fala no verso 14. Mas o verso 14, ele não fala quem irá pregar. E quando a Bíblia não fala quem irá pregar, normalmente, quem está realizando isso é Deus, e será pregado, é o Espírito Santo que vai fazer. Só que o texto anterior diz o seguinte, mas vocês têm que fazer parte. E é dessa forma que vocês irão perseverar. Perseverar até o fim é mais ou menos assim, ó. Deixa eu botar aqui algumas imagens para vocês. É acreditar na volta de Jesus, mas é pregar sobre a volta de Jesus. Não estou falando dentro da igreja, não estou falando cantar na igreja, mas é falar dessa esperança para outras pessoas. É cantar sobre isso, nem que seja na rua, no meio da rua, para que as pessoas te ouçam, porque a vida delas está destruída e a gente precisa pregar. A gente precisa perseverar até o fim ao lado delas. Muitas vezes a gente também desiste das pessoas. A gente olha assim, não dá, tá muito difícil, vamos deixar para outra pessoa, que outra pessoa, o pastor vai resolver isso aí. Não, o sacerdócio é de todos os crentes. A missão é para todos. Então a gente precisa botar a mão, meninas, meninos, mulheres, senhoras, senhores, toda a nossa igreja. Perseverar até o fim não tem somente a ver com ir à igreja, ok? Mas ser a igreja, que é uma coisa, às vezes, totalmente diferente, que muita gente vai à igreja e bate o seu cartão. Vai lá e bate e acabou. Vai para casa e volta a viver a vida como estava.
e volta a fazer somente as mesmas coisas que já estava fazendo, do seu próprio interesse. Ser igreja é mais do que isso. É ir às pessoas. Você sabe o que significa a palavra igreja? Ek é enviados para fora. Eclesia, enviados para fora. É uma palavra do grego, que a gente pegou e traduziu para o português. Então, igreja tem mais a ver do que ir, do que ficar, do que trazer pessoas, arrebanhar pessoas. Os discípulos deram esse exemplo. Eles se espalharam por todos os lugares e foram alcançar pessoas. E é por isso, irmãos, que... Até vou fechar a tela aqui um pouco. Daqui a pouco eu abro de novo. Para enxergar assim, olhar nos olhos de vocês. Né? Por isso que nesse sábado, na Igreja da Santa Cecília, nós vamos ir. Não sei como é que vai ser na Igreja da Augusta, na igreja da Gaúcha, nas outras igrejas, mas nós vamos ir. Nós vamos acabar o culto mais cedo. Nós vamos começar o culto ali 10, 15 para as 9, nossa escola sabatina, mas 10 horas a gente vai terminar com tudo e a gente vai distribuir os livros lá. Esse livro aqui, ó, está aqui do meu lado, está ao contrário aí para vocês, mas é a maior esperança. Sabe por quê, gente? Nós vamos fazer isso, porque esse é o nosso objetivo como igreja, ir até as pessoas. Perseverar até o fim, gente. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, tem a ver com isso, sabe? Tem a ver com a gente ir até as pessoas. Não ficar esperando elas virem. Não ficar... E quando a gente vai, tem outras vantagens. Acho que você sabe as vantagens. Quando a gente vai e ajuda as pessoas, nós também somos ajudados. Porque a gente vê o quanto de coisas boas a gente tem. O quanto a nossa vida já é abençoada. Então, a gente fica feliz e pode ajudar outras pessoas. Então, se você não tem nada para fazer esse sábado, se a igreja está desorganizada, se a igreja não fez, não coloque a culpa no pastor, não coloque a culpa no líder, não coloque a culpa no irmão, na irmã, levante e faça. Vai lá na Cecília, na igreja da Cecília, ou fala com os líderes aí da tua igreja, fecha a igreja mais cedo, termina o culto mais cedo, tá? Porque as igrejas já estão voltando para os seus cultos normais, como eu falei. Parece que a gente só tirou férias da igreja ou quarentena na igreja. Levanta, pega os seus filhos, sua esposa, bote a máscara, bote um tubinho de álcool gel, coloque uma camiseta bem clara, bem forte, bem boa, leve de caminhar, uma roupa leve para caminhar no sábado, tá bom? E vai entregar esses livros para as pessoas. Vai falar de esperança para as pessoas, tá bom? 10 horas na Igreja da Cecília. Quem é meu irmão e minha irmã que está me ouvindo aí lá da igreja e das outras igrejas, está convidado para fazer isso. A gente vai organizar os livros, a gente vai organizar tudo lá. Não tem desculpa, tá bom, gente? Não vamos dar desculpa para o trabalho de Deus. Vamos junto. Eu vou estar junto, minha esposa vai estar junto. A Igreja da Cecília vai entregar marmitas para pessoas necessitadas, tá bom? Se você quer lá ajudar, vai lá. Gosta de cozinhar, vai lá. Isso tudo no sábado, que o sábado é para fazer isso. É para a gente falar do amor de Deus, ok? E para finalizar, eu quero mostrar aqui mais 2 slides e terminamos, tá? Para finalizar, perseverar até o fim não tem a ver com você, por mais que possa parecer. Perseverar até o fim, a gente pensa o seguinte, aquelas pessoas que não transgrediram, que nunca pecaram, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Os crentes são pecadores, todos, em sua grande maioria, ou todos, né, na verdade. Mas a gente pensa que tem a ver com o que a gente não pode fazer. Então, se eu perseverar até o fim, é porque eu não comi carne de porco. Perseverar até o fim é porque eu não, sei lá, eu saí no sábado de tarde para dar estudo bíblico. É uma das coisas. Mas não é só isso. Perseverar até o fim tem a ver com os outros e menos com você. Perseverar até o fim tem a ver com mais com as pessoas ao nosso redor do que com nós mesmos. Porque todos os discípulos, Paulo se dizia o maior dos pecadores. Então, como é que a gente vai querer colocar a vida e a salvação sobre aquilo que a gente faz? Isso é perfeccionismo. Isso não é bíblico, não é de Deus. Mas compartilhar o amor, ir até as pessoas, isso é a missão da igreja. Para finalizar, eu quero falar o seguinte, olha, impacte, faça a sua parte nesse sábado, tá bom? Vá até a igreja. Ah, pastor, mas eu tenho medo do corona. Eu entendo, eu também tenho. Vai de máscara. Ah, mas eu não quero chegar lá quando tiver todo mundo. Chega às 10 horas só para pegar a sacola e ir embora. Vai lá, deixa o teu dízimo, a tua oferta que tu já está guardando há um tempo. Dá um jeito, participa, tá bom? Ah, mas eu não quero entregar na rua lá com vocês. A gente vai organizar por classe da escola sabatina. Cada um vai ficar num ponto ali, vamos fazer um movimento legal. Ok, eu não quero participar disso, eu quero entregar para os meus vizinhos aqui. Vai lá, pega a sacola e entrega para os vizinhos. Mas faz uma oração com eles.
diz assim, olha, meu irmão, meu amigo, né? Eu tô aqui para te trazer uma coisa boa. Eu tô preocupado contigo. Eu sei que assim como eu, tu também tem problemas. Então eu vim aqui te ajudar. E quem sabe tu pode me ajudar também, mas ó, eu vim aqui te entregar esse presente. Ajude as pessoas. Impacte do seu jeito, faça do jeito que você quiser, mas faça, porque essa é a nossa missão. Levar o amor de Cristo a outras pessoas. Porque o reino e o rei está quase chegando. O reino de Deus está quase chegando. Amém? Eu quero só, ainda para finalizar essa mensagem de hoje, ser sincero com vocês. Porque essa mensagem de hoje à noite, eu tirei desse livro. Tá bom? As 2 primeiras páginas deste livro é o sermão dessa noite. E eu não sei quantas pessoas você conhece que precisam conhecer isso que a gente falou hoje. Eu não sei, mas eu sei que você sabe. Então, faça a sua parte, tá bom? Vamos fazer essa mensagem circular neste sábado. Não somente nesse sábado. A mensagem não pode parar. Não pode. O crente, ele não pode parar. Porque muitos deles, aqueles que a gente tanto admira na palavra de Deus, deram a sua vida, enquanto as pessoas estavam dizendo que eles tinham que parar. Então, nós devemos continuar e marchar porque o rei está vindo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, hoje nessa noite nós queremos te agradecer porque o Senhor um dia nos chamou para a tua palavra. Um dia o Senhor nos apresentou ela através de um amigo, de uma pessoa, de um familiar, quem sabe de uma pessoa que nós nunca tínhamos conhecido, de um pastor. Não sei, talvez foi uma mensagem da Novo Tempo. Mas, Senhor, a gente sabe que o Senhor precisa de muitos trabalhadores, de muitas pessoas no campo para ceifar e para colher as pessoas que estão carentes do teu amor e da tua palavra. Neste sábado, Senhor, eu sei que a igreja tem várias atividades, vai ter lá o acampamento do Rincão, que eles vão estar treinando e se preparando como Clube dos Bravadores, que eu também tanto amo, mas eu sei também, Senhor, que muitos vão para lá e muitos desbravadores vão ficar. Vão ficar na igreja, vão ficar em casa, mas, Senhor, a gente não pode parar. Então, nos dê coragem, nos dê ânimo e também nos dê as condições necessárias, do jeito certo, para a gente trabalhar para Ti neste sábado e durante toda a nossa vida, para pregar e testemunhar do Teu amor. Mas abençoe para que a Tua igreja seja uma igreja que vá e que não fique esperando pelas pessoas virem, mas que seja uma igreja viva, cada pessoa seja parte dela para pregar o Evangelho. Porque Tu, Senhor, está próximo, o Senhor está voltando. A gente já vê os sinais, a gente já vê o mundo em colapso e a gente precisa da solução definitiva, que é o Teu amor e a Tua volta. Então, Pai, por favor, nos dê poder do Santo Espírito para crer cada vez mais nisso, mas também para viver mais de acordo à Tua vontade. Abençoe todas as famílias aqui, Pai. Eu sei que todos eles também, em algum outro ponto desta mensagem, eles também se identificaram, porque também têm problemas, porque também são pecadores. Então, Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós nessa noite. Eu peço, Pai, não porque há méritos em mim, na minha pessoa, no meu pastorado, mas porque eu confio e creio no sangue e no poder do nosso Senhor Jesus. E é no nome de Jesus que eu oro nessa noite. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa semana para todos.